Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, dando início ao trabalho desta noite. Noite de encerramento da 120ª reunião do Conselho de Obreiros da Região Leste, PB, PE e PA. Espírito, quem pode louvar comigo? Encha a minha vida, Espírito, encha a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Com palmas, com alegria, vamos louvar. Espírito, encha a minha vida. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Apenas ratificando aqui, nós somos de São Lourenço da Mata, duas cidades de Recife, né? Pernambuco, aleluia. Sou natural de Recife, graças a Deus, né? Fui preparado ali pelo Senhor, depois de 25 anos, isso agora vá, né? Vá para a mata. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. O momento mais especial, que é a palavra de Deus. Todo culto tem que ter palavra. Glória a Deus, eu estou feliz de estar aqui nessa noite, compartilhando com vocês, com os pastores, nosso pastor presidente, com os demais pastores, irmãos de obra, estar aqui nessa noite para refletir sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 16. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 16. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Eu quero ir. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. Aleluia. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Amém. Obrigado porque nessa noite nós temos a oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Estamos entre irmãos e te agradecemos porque tua palavra é viva e eficaz. Que nesta noite tua palavra, que não volta vazia, venha fazer aquilo que lhe apraz. Deus, que a tua graça seja derramada sobre nós. Fala comigo, fala com a tua igreja. Porta, Senhor, que nesse momento eu diminua, que o Senhor cresça e apareça, porque a honra e a glória pertence ao Senhor. E a igreja diz amém. 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 Meus irmãos, eu quero conversar com vocês, pensar nessa noite sobre uma realidade. Uma pesquisa feita pela Pastoral Keire, um tanto alarmante, mostrou que 70% dos pastores lutam contra a própria depressão. 50% sentem-se tão desencorajados que deixariam o ministério se pudessem. 50% dos pastores não estão mais no ministério, ou não estarão mais em 5 anos. 80% acreditam que seu ministério pastoral prejudica suas famílias. 80% das esposas dos ministros se sentem excluídas e pouco valorizadas.
70% não tem quem considerar como um amigo próximo. 90% dizem que não receberam treinamento adequado para atender às demandas do ministério. 85% dizem que nunca tiraram um período de descanso. 44% não tem folga. Não tem um dia de folga na semana. 80% não estarão mais no ministério em 10 anos. 250 pastores deixam o ministério todos os meses. 4.000 igrejas fecham suas portas todos os anos. Esses são dados alarmantes dessa pesquisa. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que assim não é e não será com a igreja de Cristo no Brasil. Porque o Senhor nos chamou. E a Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. E o Senhor chamou aqui nessa noite homens, pastores, que irão continuar olhando para frente, seguindo. E a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a sua igreja. E nós somos igreja do Deus vivo, amém? Amém. Glória a Deus. Apesar desses dados alarmantes, eu quero dizer uma coisa importante. O chamado pastoral é como o rio que nasce limpo, vibrante, correndo com alegria pelas encostas da vocação. Muitos entram nesse curso com coração ardente, disposto a servir, pregar e pastorear com intensidade e entrega. Mas, à medida que os anos vão avançando, as pedras da rotina, os galhos das exigências e as margens do cansaço vão se impondo. E aquilo que era antes um fogo vibrante pode, sem o devido cuidado, tornar-se uma brasa sufocante. Sufocante. Quantos não começaram cheios de entusiasmos, mas em algum momento se viram esgotados? Quantos? Quantos? Quantos não se perguntaram no silêncio da madrugada, dentro da sua inquietude, se ainda teriam forças para continuar? A grande questão, irmãos, não é apenas começar bem, porque vamos ser francos, muitos de nós não começamos com toda a sabedoria que nós gostaríamos. Muitos de nós, quando começamos com limitações. A juventude ministerial carrega consigo uma bela dose de inexperiência. Começamos inexperientes. É uma verdade, é uma realidade. Mas a questão que importa é como construir um ministério que dure. Como construir, pastores, um ministério que dure? Essa é a pergunta. Como passar pelo deserto sem secar? Como caminhar pelo sol ou debaixo do sol escaldante das críticas e da solidão e não murchar? Como sobreviver às manhãs frias? Ou até mesmo o calor? Como? Pastores que desejam perseverar precisam de princípios que os sustentem. Não se trata de fórmulas mágicas. Não há fórmula mágica. Nenhum de nós aprendeu nenhuma fórmula mágica. Mas é questão de caminhos. Questão de escolha. De trilhar o caminho com sabedoria. De conduzir um ministério profundo, equilibrado e frutífero. Eu gostaria, com vocês aqui, em alguns minutos, expor 5 princípios. Eu quero trazer apenas 5 princípios para encorajar a líderes nessa noite. Para encorajar os meus irmãos, colegas que aqui estão de lida ministerial. Para encorajar a igreja, para encorajar a você a permanecer no ministério. Um ministério que de fato permanece, e não só isso, floresce. Em primeiro lugar, precisamos enxergar o ministério como uma maratona. Pense nisso. O ministério como uma maratona e não como uma corrida
de velocidade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquela corrida de rua, São Silvestre. Ali não é uma maratona, não é uma meia maratona. Uma maratona são 42 quilômetros de corrida. Agora, imagina comigo, um monte de pessoas ali com o objetivo de chegar até o final daquela maratona. Correr 42 quilômetros. E aí, de repente, ao som da sirene, os corredores partem com vigor. Não é assim? Todo mundo começa aquela carreira. E alguns disparam, alguns correm maratona, como se eles estivessem numa corrida de 100 metros. Uma corrida de tiro curto. Então eles se entregam com vigor, com empolgação, impulsionados pelo momento. Mas quem conhece a estrada sabe, não é o ímpeto inicial que define o vencedor. Não é a empolgação do momento que define o vencedor. Não é. Mas é a constância no passo. A maratona exige algo mais profundo do que a velocidade. A maratona exige fôlego, exige estratégia e resistência. O ministério pastoral é assim. Não é uma corrida de explosão, mas de permanência. Não é sobre impressionar nos primeiros anos. Não é sobre se mostrar como tal nos primeiros anos, mas é sobre ser fiel por toda a jornada. Não é sobre quem prega melhor no início, mas é sobre quem carrega no olhar o brilho da vocação depois de décadas de serviço, depois de anos de labuta. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Há uma diferença entre o ritmo e a pressa. Quando um líder começa, quando um pastor começa, tudo parece urgente. Tudo parece urgente. Há zelo, há vontade, há disposição. Há quase ilimitada palavras do sim pastoral. Há tudo que vem. Há tudo que vem. É como um jovem corredor que sai disparado, correndo feito louco, sem medir as consequências. Mas a pressa, ela pode enganar. A pressa não só pode enganar, a pressa engana. Porque a pressa produz resultados imediatos. Sim, produz resultados imediatos, mas rouba o fôlego necessário do percurso. O fôlego. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso ao escrever nas suas cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo, ao escrever e a orientar o jovem pastor. Paulo, ele vai dizer assim, 2 Timóteo 4:7, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Irmãos, a ênfase não estava na velocidade. Essa não é a ênfase paulina, não é a velocidade, mas a chegada. A ênfase estava na chegada. Ele não disse apenas que correu, mas ele disse que guardou a fé. Correr, irmãos, não é o difícil. Não é difícil correr. A grande questão é guardar a fé. Muitos acabam confundindo o ritmo com a pressa e acabam presos à armadilha da produtividade. Estão presos, vivem com a agenda cheia, mas o coração vazio, aceitam convites sem filtro, acumulam funções, fazem de tudo, menos cuidar da alma. Constância não é monotonia, é firmeza. Constância é fidelidade. Sabe por quê? Porque o ministério exige constância e não urgência contínua.
O ministério, meu irmão, minha irmã, não é um projeto de curto prazo, mas ele se desenrola ao longo de décadas, moldando não apenas a igreja, moldando a nós mesmos, transformando não apenas a igreja, mas transformando a nós mesmos. A urgência pode produzir adrenalina, porém a constância enfinca raízes. Raízes. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser como a palmeira, que balança de um lado para o outro, mas não cai. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão firmes, estão enfincadas. E nós precisamos ter as nossas raízes em Deus, no Espírito Santo. Porque aqueles irmãos que vivem sob o regime da urgência, cuidado com o regime da urgência, vai negligenciar o essencial. Não encontra tempo para cultivar. Em primeiro lugar, a comunhão com Deus, comunhão íntima com o Criador, comunhão com o Senhor, aquele que nós precisamos derramar o nosso coração, comunhão íntima com Deus, aquela que acontece, sabe, pastores, aquela comunhão que acontece sem que haja a necessidade de preparar um sermão, por exemplo. Não só a comunhão, mas o crescimento pessoal. O crescimento pessoal é aquele que não aparece no púlpito, que não é evidência no púlpito, mas dentro. Os vínculos profundos, esses vínculos, aqueles que sustentam o nosso coração, quando os números decepcionam. Muitas vezes seremos decepcionados pelos números. Muitas vezes os números poderão não estar ao nosso favor. E aí, o que fazer nessa hora? Entender que precisamos estar com comunhão íntima com Deus, que o nosso crescimento pessoal muitas vezes não vai aparecer no púlpito, porque o nosso vínculo é profundo com Deus, não com os números. Vocês já pararam para pensar? Já se perguntaram? Porque há muitos pregadores que impactaram multidões. Você deve conhecer algum. Pregadores que impactaram multidões. E hoje eles se perguntam por que se sentem tão vazios. Sim, ó. Porque o ministério duradouro, ele não se mede pela quantidade de palavras ditas, não pela quantidade de pregações, de ensinos, mas pela profundidade vivida com Deus e diante de Deus. E nisso nós temos um grande desafio, igreja, liderança, pastores, de manter a chama acesa ao longo dos anos. Tenha cuidado de ti mesmo. Cuidado integral, emocional, físico, espiritual. E esse tem sido o drama silencioso de muitos líderes, de muitos pastores, que começam cheios de vigor, mas hoje apenas cumprem tarefas. Cuidado, cuidado. O coração ama a Deus. São lideranças que amam a Deus, porém estão cansados. Cansaço chega. Porém, manter a chama acesa exige mais do que boas intenções. É preciso voltar ao altar, não por dever, mas por desejo. Desejar Deus, ansiar a presença do Espírito Santo, desejar o renovo, redescobrir a beleza das Escrituras. Palavra de Deus. Redescobrir a beleza, não apenas como material de sermão, quando eu preciso preparar algo para a igreja, mas como pão para a minha alma.
não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Silenciar o barulho do ativismo e escutar a voz de Cristo, que disse: vinde a mim como estáis, e eu vos aliviarei. Princípio da maratona, irmãos. Aquela corrida com sabedoria, com entendimento. Mas em segundo lugar, também tem o princípio do descanso. E aí eu aprendo com uma história que talvez vocês já ouviram. Em uma pequena cidade do interior, havia um velho lenhador, conhecido por sua força e dedicação. Todos os dias ele saía ao amanhecer com seu machado nos ombros e retornava ao anoitecer. A lida desse homem, desse velho, desse velhinho, não é, pastor Kleber? Velhinho, não é? Porque velho é depreciativo, velhinho. Esse velhinho saía todos os dias ao amanhecer com seu machado. E de repente, o mais jovem, ele aparece para desafiar o velhinho. E ele chega e diz: olha, vamos ver quem corta mais. Vamos ver quem no final do dia produz mais. Mais jovem desafiando o velhinho. Tudo bem. Então os dois vão para o desafio. E o jovem, com todo o vigor, ele não para um minuto sequer. E ele vai com toda a força, com toda a gana. Como diz o nordestino, com sangue nos olhos. Está lá o jovem. Porém, o velho fazia pausas regulares. Sentava, respirava e afiava o machado. E aí você já sabe o final da história, né? No final do dia, o velhinho venceu, produziu mais. E o jovem então vai e pergunta: como é que você conseguiu? Eu sou mais jovem, eu sou forte, você é um velhinho, como é que você conseguiu? E ele diz: enquanto você corria, abestado, eu sentava, respirava e afiava um machado. Porque a força sem renovação se desgasta, irmãos. Mas quem aprende a parar, quem aprende a refletir, volta mais forte. Aleluia. Aleluia. Assim é o ministério pastoral. Muitos pastores estão carregando um peso em seus dias, como se fosse, irmãos, um grande fardo. Vivem atolados de agendas, cultos, reuniões, aconselhamentos, transmissões ao vivo, tudo gira ali em torno do pastor. E aí o descanso acaba sendo visto como luxo. Pastor não pode descansar, ou fraqueza. É fraqueza o pastor descansar. Mas ignorar o descanso, irmãos, é desprezar uma das verdades mais profundas da sabedoria divina. Deus, Ele criou o descanso antes que o ser humano tivesse trabalho. Antes que o homem tivesse trabalho, Deus, no sétimo dia, Ele descansou. Não é que Deus estava cansado. Não foi difícil criar tudo isso. Não, mas Deus estava nos ensinando. Deus estava nos ensinando. Porque, irmãos, descansar é resistir à idolatria da produtividade. É isso que a sociedade hoje quer nos impor. E é isso que está chegando dentro das igrejas, uma cultura onde vale quem produz. Vale os números. Vale mais quem realiza e entrega mais. E isso tem se infiltrado na vida pastoral. E agora o pastor passa então a medir o seu valor pelos resultados, pelo número de membros, pelos likes nas redes sociais, pela quantidade de cultos ou eventos realizados. E agora
A igreja pode acabar entrando no automático, o pastor pode acabar entrando no automático de um ativismo. E aí parece que descansar, irmãos, parece que descansar é algo errado, mas pelo contrário, descansar é declarar: eu não sou o Salvador, Cristo é o Salvador, é o Senhor da sua igreja, Cristo é o Senhor. Descansar, líderes, pastores, também é disciplina espiritual. Descansar, porque o pastor, o líder, descansa não apenas o físico, mas o emocional, o espiritual. Porque nós, líderes, precisamos de tempo para, entre aspas, não sermos pastores, entre aspas, mas para sermos servos, para sermos maridos, para sermos pais, para sermos discípulos, para sermos filhos, para termos um tempo onde tenhamos descanso, não hajam reuniões, não tenham celulares ou pessoas esperando algum retorno nosso. Precisamos descansar, porque descansar não é desistir. Descansar é se preparar para continuar. Se preparar para continuar. Descansar não é sinal de fraqueza ou negligência, mas de sabedoria e de zelo pelo próprio chamado. Pelo próprio chamado. É afiar o machado. Você está afiando o seu machado? Agora, observe esse princípio. Nós não descansamos do ministério, mas para o ministério. Não descansamos do, mas para o. E essa distinção é fundamental. Nós não descansamos da igreja como se a igreja fosse um fardo. Não é isso, jamais. Descansamos para a igreja. Descansamos para amar melhor. Descansamos para servir melhor. Descansamos para aprender. Descansamos para ter um coração renovado. Nós não descansamos das pessoas, mas nós descansamos por elas. Nós descansamos para que possamos acolhê-las com paciência. Nós descansamos para que nós venhamos ter sensibilidade às suas necessidades, para pastoreá-las com coração, com compaixão. O verdadeiro descanso pastoral não é o abandono do posto, mas cuidado com o instrumento. Descansar, pastores, é afiar o machado. É afiar o machado. Se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força. Se o machado não está afiado, eu preciso ter o dobro da força. Então nós precisamos descansar, para que a igreja tenha o pastor, o líder, apóstolos. Em terceiro lugar, ou o terceiro princípio, é o princípio do apoio da comunidade, igreja. Eu vou ser ousado e dizer uma coisa aqui, que a maioria dos pastores enfrentam a sua jornada ministerial de forma solitária. A maioria. Enfrentam tudo sozinhos. Muitos ouviram lá atrás, no início, de que o verdadeiro líder não demonstra fraqueza. Que pastor bom é aquele super-homem. É o Superman. Que o homem de Deus precisa suportar tudo calado. Eu ouvi muito do meu pai: homem não chora. Ao contrário,
homem de Deus, chora aos pés do seu Salvador e recolhe as suas lágrimas. E talvez seja assim com alguns homens de Deus. Se houver um problema, ele resolve. Se tiver uma crise, ele aconselha. Se surgir um conflito, ele vai mediar. Se a agenda apertar, ele se divide em 3, 4 e 5. Mas eu conheci a história de um pastor que ele disse que tudo parecia funcionar. Ele era admirado, eficiente, incansável, mas por dentro, disse ele, havia um esvaziamento silencioso, uma exaustão que se acumulava dentro dele sem fazer barulho. Até que certa noite, depois de um culto cansativo para ele, alguém chega, se aproxima e pergunta: pastor, quem cuida do Senhor? E ele conta que isso desarma. Ele fica sem graça, porque aquela pergunta entra no profundo da sua alma: pastor, quem cuida do Senhor? Meus irmãos, e os pastores não foram chamados para andar sozinhos, porque o princípio de Deus é que estejamos sempre acompanhados. Lá no Éden, Adão está só, Deus providencia uma adjuntora para andar ao seu lado. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vamos ver um Moisés sobrecarregado, e quem está ali dando conselhos? Jétro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus vai enviar discípulos para todas as nações, 2 em 2. Quando nós olhamos para Paulo, ele está viajando ali com Barnabé, com Timóteo, com Lucas, com Silas. O ministério pastoral não é um ministério, irmãos, para isolamento heróico, mas é um convite à interdependência. Pastores que se isolam se tornam presas fáceis à exaustão. Pastores que se isolam se tornam alvos do desânimo. Pastores que se isolam são vítimas do silêncio, são reféns de suas próprias expectativas. Quem caminha sozinho carrega mais do que o necessário. E muitas vezes desiste antes da chegada. Por isso a importância de ter mestres, amigos, suporte da igreja. Pastores precisam ser pastoreados. Pastores precisam ter mestres, mentores. Pastores precisam prestar contas. Pastores precisam de amizades sinceras, verdadeiras. Pastores precisam de amigos, de pessoas para compartilhar, conversar, falar das suas limitações, das suas fraquezas. Porque nós não somos super-homens, supermans. E a igreja é esse ambiente. A igreja é esse lugar de cura, de transformação, de desenvolvimento. Por isso que nós precisamos dessas redes de compartilhamento. Por isso nós precisamos desse momento, ou desses momentos como esse conselho, por exemplo, onde nós olhamos os nossos irmãos, onde nós conversamos, onde nós sorrimos, onde desabafamos, onde pedimos conselhos. Mas também é importante que, além dessa troca de acolhimento entre as lideranças, a igreja entenda a responsabilidade de cuidar dos seus pastores. É verdade, muitas igrejas cobram mais e oferecem pouco apoio. Igrejas que cobram, oferecem pouco apoio. Mas também há uma outra verdade. Em muitos casos, há pastores que não permitem ser cuidados.
se isolaram, criaram um escudo de invulnerabilidade, constroem uma imagem inacessível, evita vínculos que possam revelar as suas fragilidades. E aí, criam uma bolha impenetrável. No entanto, o líder maduro é aquele que mostra que precisa de ajuda quando precisa de ajuda. O líder maduro é aquele que se coloca como igual a qualquer outro. Porque entre nós aqui não há maiores nem menores. Porque Cristo, quando olha para a sua igreja, nos vê de forma horizontal. Aqui todos nós somos iguais diante dele. Agora, quando nós temos que olhar para Deus, não é de forma horizontal, vertical. Porque nós precisamos olhar para onde? Para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É esse Senhor, pastor, esse Senhor, igreja, esse Senhor, liderança, que não vai te deixar caminhar sozinho, que colocou a igreja como expressão do seu amor e do seu cuidado. Colocou esse irmão que está do seu lado aí, esse irmão que está do seu lado, para te apoiar, para te ajudar, para te desenvolver no ministério, para te fazer crescer, porque o teu crescimento é para a glória de Deus. Aleluia! É por isso que eu preciso de você. Eu preciso da tua ajuda. Aleluia! E eu vou te ajudar também. E você não vai me dever nada, a não ser o amor. Aleluia! Nós somos devedores uns dos outros do amor. O amor de Cristo que excede a todo e qualquer entendimento. Por isso nós precisamos entender. E olha que eu já estou terminando. Quarto princípio. Nós precisamos entender esse princípio, que é o princípio do desenvolvimento contínuo. Há pastores que são pregadores, dedicados, se dedicaram durante anos a pregar com vigor, a aconselhar com zelo, com fidelidade, mas com o passar do tempo parece que a fonte esgotou. Cansaço, isolamento, ativismo. E agora? E agora? Parece que os conselhos não trazem mais aquele frescor. Depois de um conselho, o pastor sai desanimado. Depois de uma pregação, o pastor sai desanimado. Quem nunca sentiu esse sentimento? Buscar preparar o sermão e sair da entrega do sermão desanimado, triste. Olha, a visão do ministério parece que amplia. E a palavra de Deus ecoa aos nossos ouvidos quando nós olhamos para 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, nós precisamos ser contínuos, aprendizes. Nós precisamos buscar aprender, estudar a palavra de Deus. Conheço irmãos, líderes que entraram no seminário e que depois que saíram dele não leram mais um livro. Conheço amigos que deixaram de ler a Bíblia e são líderes. Nós estamos num processo contínuo de aprendizado. Ei, aquele que não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Quem não senta para ouvir não tem legitimidade nem autoridade para ensinar. O nosso Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, Ele sentou para aprender. A Bíblia diz que Ele estava entre os doutores ainda quando criança. E a gente precisa vencer esse orgulho que muitas vezes durante a caminhada pode chegar ao nosso coração. Eu não preciso mais aprender. Eu não preciso mais sentar para aprender. Precisa sim.
Há pessoas sedentas que precisam ouvir a mensagem. E hoje nós pregamos numa sociedade plural. Há médicos, doutores, advogados, há pessoas que estudaram. E nós precisamos estar preparados para atender a demanda e necessidade dessas pessoas. A nossa igreja, a Igreja de Cristo no Brasil, é uma igreja que ama a palavra de Deus. E Cristo é a nossa base. O estudo contínuo precisa estar arraigado dentro dos quesitos que nós necessitamos. Sabe por quê? Porque nós precisamos também evoluir, desenvolver. É uma sociedade que desenvolve de forma rápida. E eu digo desenvolver em Cristo, não nos modismos. Nós não precisamos de modismos para que a igreja cresça. Nós precisamos pregar a palavra com fidelidade. O que diz as Escrituras? Não preciso seguir a onda, nem a vibe do momento. Ah, pastor, talvez se nós pintarmos a parede de preto, talvez se tivermos cadeiras acolchoadas, ou se colocarmos luzes aqui que ficam piscando, vai ser mais atrativo. Irmãos, o que nos atrai a Cristo é o seu Espírito Santo. O que mantém as ovelhas conectadas com Ele é a sua palavra, que nos confronta, que nos transforma, que nos constrange. E com isso, eu entro no quinto princípio da prioridade familiar. Deus precisa estar em primeiro lugar em todas as instâncias das nossas vidas. Se é na igreja, Deus precisa estar em primeiro lugar. Se é na família, Deus precisa estar em primeiro lugar. Se é nos meus negócios, Deus precisa estar em primeiro lugar. Se é nos meus estudos, Deus precisa estar em primeiro lugar. No meu casamento, Deus precisa estar em primeiro lugar. Mas entenda, eu preciso estar presente. A minha família. Quando foi a última vez, pastor, que você foi numa reunião na escola do teu filho? Quando foi a última vez que você convocou a família para um devocional, um culto doméstico? Quando foi a última vez que você sentou com os filhos e aconselhou? Quando foi? Sabe que há muitos filhos de pastores que olham para dentro das suas próprias casas e não querem os seus pais como seus pastores. Saem, vão para outras igrejas porque não querem ser pastoreadas pelos seus próprios pais. Será que não está faltando alguma coisa? Precisamos olhar. Eu concluo dizendo que o princípio da vida espiritual genuína precisa ser cultivado nas nossas vidas. Precisamos cultivar um relacionamento com Deus vivo, além da função pastoral. Precisamos priorizar a oração e a busca por renovação constante. Renovação constante. Porque o verdadeiro alimento vem da presença de Deus. Eu concluo dizendo que o ministério pastoral não é uma corrida de velocidade. É uma jornada de longa duração, feita de passos firmes, pausas conscientes e recomeços cheios de graça. Aqueles que tentam avançar no ritmo das urgências, movidos apenas pelo impulso das demandas, acabam exaustos antes mesmo de vislumbrar a chegada. Mas os que aprendem a caminhar com constância são renovados pelo Espírito Santo ao longo do percurso. São os que permanecem de pé, fiéis até o fim. E estes, eu e você, eu e vocês, pastores,
iremos dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Saudação à amada igreja aqui representada por várias lideranças, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos abrindo aqui uma oportunidade para o irmão Leandro. É uma exceção, nossas consagrações geralmente são em novembro, mas dado a função profissional dele, a gente está fazendo essa consagração. Mas eu quero falar para os irmãos sobre diaconato, diaconos, serviço. Essa aptidão, ela foi rebaixada a uma função, mas isso é um estilo de vida que devia estar sobre todos nós. Servir representando Cristo. Em Atos dos Apóstolos registra a consagração dos diáconos, e eles faziam o trabalho do serviço para que os apóstolos pudessem se dedicar à ministração da palavra. Mas isso não tira de nós, pastores, mestres, a aptidão de servir. Leandro não é a menor função entre os ministros da igreja. A dignidade é a mesma. A disposição de fazer com excelência aquilo que Deus tem te chamado. E se é a sua vocação e você identificou, exerça com amor por toda a sua vida. E faça isso com excelência, porque você está fazendo não é para instituição, não é para homens, é para aquele que vos chamou, vos arregimentou. Seja um instrumento de justiça no exercício do seu diaconato, porque Ele o chamou para isso. Às vezes a gente não entende o porquê as oportunidades às vezes se tornam específicas. E eu me perguntei por algumas situações. Deus quer trazer à evidência coisas que nós pastores às vezes não enxergamos no ministério de algumas pessoas. E aqui temos a vida de Leandro. Pode alguém julgar, é mais um entre muitos, mas pode ser um chamado específico de Deus, que a gente às vezes não enxerga nem discerne, mas aquele que chamou sabe o seu valor. Aquele que o chamou sabe o que você pode fazer no exercício dessa função. Eu quero chamar seu melhor amigo, que está aqui também representando o seu pastor, e o pastor José Luiz, para fazer uma leitura. Logo após essa leitura, o servo do Senhor, e um lápis de esquecimento, não estou lembrando o nome, é o David. David, venha para cá, David. O pastor José Luiz vai fazer a leitura de um texto. Logo após, o presbítero David, que está representando aqui o pastor Júlio, vai orar por ele. E nesse momento, Leandro, você vai ficar de joelho. Amém? Pastor José Luiz. Amém. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, diz assim: da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos.
O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Quando o David estiver orando, nós vamos estender nossas mãos. Chamo também os irmãos, estendam suas mãos. Amém? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor. Pai querido, como é bom, Senhor, como é bom sentir a Tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, estar aqui entre irmãos, Pai. O Espírito Santo nos enche com a Tua presença, Pai. Espírito Santo, enche a Tua casa, Senhor, aleluia. Pai querido, todos os dias de nossas vidas, Senhor, precisamos de Ti, Senhor, aleluia. Pai querido, quanta honra de estar na Tua presença, Senhor. Quanta honra, Pai, aleluia, de estar aqui na Tua casa, Senhor. Pai querido, a honra também é de estar perante o meu irmão, Senhor, que está colocando a vida dele em Tuas mãos, Senhor, aleluia. E nesse momento, Pai, ele está virando um diácono, Senhor, na Tua casa, por amor. Pai, eu sei que é por amor, que não é por querer aparecer, não é por obras, Senhor, mas é por amor a Ti, Senhor, aleluia. Senhor, firma, Senhor, os Seus passos. Senhor, firma, Senhor, a sua mente, aleluia. Pai querido, que o coração dele seja puro, para que venha o Teu Espírito Santo sobre a vida dele. Derrame, Senhor, sobre a vida dele o Teu amor, a Tua graça, o Teu consolo, Pai, para que ele possa ser exemplo, Senhor, de vida por onde ele passar, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja e por onde ele passar, Senhor. Que pessoas possam olhar para ele e falar: aí vai um cristão, aleluia. Que o exemplo dele, Senhor, possa atrair mais pessoas a Ti. Que o exemplo dele, Senhor, possa pregar a Tua palavra, aleluia, por onde ele andar. Porque Tu tens sido bom, Tu tens sido fiel a todos nós, Senhor. E o nosso desejo, Senhor, o nosso maior desejo é de estar na Tua presença, aleluia. É de estar na Tua presença, aleluia. Porque a Tua presença é tudo para nós, aleluia. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos escolheste. Tu nos escolheste desde o ventre de nossas mães. Pai, eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Leandro, nós o reconhecemos como diácono na Igreja de Cristo no Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja visto como servo do Senhor Jesus Cristo, e Ele seja engrandecido na sua vida,
outorgamos ao irmão Leandro Allen Lima da Costa, mediante imposição das mãos, a ordenação na função de diácono por ocasião da cerimônia religiosa celebrada durante o culto de adoração a Deus em 14 de março de 2026, Templo da Igreja de Cristo no Brasil, Bananeiras, às 20 horas. O oficialato foi aprovado e autorizado na 120ª Assembleia Geral do Conselho Regional de Ministros Eclesiásticos, realizada nesta mesma data e local, podendo o mesmo doravante exercer plenos serviços na área diaconal, na congregação onde arrolado esteja como membro. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2:15. Vou pedir ao pastor presidente, o pastor Kleber, que faça a entrega do certificado. Glória a Deus, assim concluímos essa parte. Nós vamos convidar o pastor José Luiz, que é o pastor anfitrião do nosso conselho. Ele vai trazer aqui as suas considerações. E na sequência eu vou pedir ao pastor Kleber também para trazer aqui as suas considerações como pastor presidente, orar e também dar as bênçãos apostólicas, acredito que depois do hino, né? Amém? Pastor José Luiz. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos chegando ao final com um coração alegre por tudo que Deus tem feito, pelo privilégio de poder estar realizando também um sonho. Eu dizia a alguns pastores que quando eu tivesse a oportunidade de ter um local como este, eu iria fazer a proposta para trazer o encontro para cá. Eu sei que era um desejo assim, além das minhas forças. Eu sabia que a nossa igreja é uma igreja de 54 membros, contando com membros e congregados, e eu sabia que a nossa igreja não tem estrutura para isso, e nem para ajudar no que é necessário. Mas mesmo assim eu quis experimentar, ter essa experiência de ser anfitriã, uma cidade anfitriã, e para a glória do Senhor, Deus nos abençoou, usou pessoas que nem cristãos são para nos ajudar, como esse prédio aqui estadual. Nós conseguimos, pela graça de Deus e com a ajuda dos amigos, a nos oferecer esse espaço completo, como vocês estão desfrutando, sem nenhuma objeção. O prefeito da cidade também que apoiou com muitas coisas, e assim a gente só tem a agradecer. E eu quero convidar os irmãos também, que eu quero orar por cada um dos irmãos aqui da igreja. Por favor, convida aí os irmãos da igreja. Somos poucos, mas somos muitos em Cristo Jesus quando estamos juntos. E eu quero louvar Deus pela vida do pastor Kleber e toda a região e os pastores e irmãos que aprovaram e nos deram essa oportunidade de ser anfitriã. Eu sei que foi um desafio, mas valeu a pena. Valeu a pena todo esforço, valeu a pena todo cansaço, valeu a pena tudo. E a mensagem que eu quero deixar para os obreiros, pastores, é que se Bananeiras, com 54 membros e congregados, teve a condição de realizar o encontro de obreiro, você também tem condição na sua igreja de levar o encontro de obreiro para a sua cidade, querido. Então, receba esse encorajamento do Senhor, articule e leve para a sua cidade, para que a gente possa descentralizar. Esse é o meu desejo, é descentralizar, sair daquele núcleo e ir para as outras cidades mais distantes, mas que a gente possa estar lá junto. E eu louvo a Deus por esses irmãos que estão chegando aqui. Pode vir aqui à frente, aqui é a igreja de Cristo em Bananeiras. Faltaram alguns irmãos que uns estão enfermos e outros não puderam vir, mas aqui está os irmãos que nos ajudaram, além do pessoal da cozinha. Eu creio que a alimentação foi top. O meu irmão, ele é chefe de cozinha e eu contratei a equipe dele. Ele chamou a equipe dele, a gente contratou porque de fato a igreja não tinha condições de fazer esse serviço, então nós contratamos a equipe de cozinha e eles, graças a Deus, aceitaram o desafio e nos abençoaram
com uma alimentação tão maravilhosa. Eu só tenho a agradecer tudo isso. Então eu gostaria que a igreja se levantasse para a gente orar por nós. Eu vou pedir o pastor Egberto, nosso pastor presidente do campo. O pastor Egberto é nosso presidente do campo. E nós somos apenas uma ovelha. Mas como vice-presidente eu tive essa ousadia. Bom, irmãos, vocês estão vendo que ele é corajoso, viu? Tá bom, mas assim, graças a Deus que ele tem amigos e tem acesso a um prédio como esse. Se fosse lá em Guarabira, acho que a coisa ficava mais difícil. Mas graças a Deus por isso, a todos aqueles que ajudaram. Então vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela tua benevolência para com cada um de nós aqui da região, especialmente pelo teu filho, pastor José Luiz, ó Deus, que enfrentou essa realidade, cada um dos membros da sua igreja, aqueles que participaram, ó Deus, de forma direta ou indireta. Pedimos a tua bênção, ó Deus, que possa fortalecer cada vez mais e que o teu Espírito Santo nos fortaleça, ó Deus, nesta caminhada, nesta jornada e também, Senhor, aqui em toda a região do Brejo Paraibano. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és bom, maravilhoso. Abençoa, tomando o primeiro lugar, porque tu mereces toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos por cada um envolvido neste processo e pedimos a tua bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para estes irmãos e igreja local, tá bom? Ok, agora os irmãos poderão sentar e nós vamos convidar agora o pastor Adilson de Jesus e o pastor Esdras Danta, que vai cantar o hino oficial da Igreja de Cristo. Após esse hino, aí o pastor Kleber, que é o nosso presidente, já tem liberdade de fazer a oração final e também dar as bênçãos apostólicas, tá certo? Igreja de Cristo no mundo é farol que alumia as nações, revelando amor profundo que salva os homens das desilusões. Batalhão em avante bem forte, sustentando a batalha do bem, suplantando o mal e a morte e aguardando o céu.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, eu fico vibrante quando a cada reunião termina e a gente alcança alguns objetivos. Eu estava meditando e ouvindo a ministração do pastor Tiago, e quando ele falou aquelas estatísticas, nós podemos fazer muita coisa para mudar esse contexto, essa realidade. A gente, às vezes, vem para essas reuniões, já foi estigmatizado de que nessas reuniões a gente vem bem e sai mal. Porque muitas discussões. Mas quando nós chegamos aqui com discussões que contribuam para o crescimento e o bem-estar do povo de Deus, isso pode mudar. Promover a unidade, a paz, a harmonia. Um certo pastor americano, Martin Luther King, quando ele lutava para harmonizar as raças, negros e brancos nos Estados Unidos, ele fez algumas declarações marcando por uma frase que marcou história na sua vida. I have dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que nós cheguemos aqui para discutir, mas saiamos em paz. Saiamos revigorados, de forças renovadas, para que possamos mudar essa realidade de pastores com depressão, desistindo da caminhada, da trajetória que propuseram em Deus ter continuidade. Amados irmãos, depende de nós. Sabe por quê? Porque Deus já enviou o Filho dele para nos reconciliar consigo mesmo e conosco. E possamos viver em paz e harmonia. Sabe por quê? O que nos ameaça é a condenação eterna. Deus já nos livrou dela. Por que guerrearmos entre nós? Por que lutarmos entre nós se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Mas é contra os principados e potestades que estão nos lugares celestiais. Eu tenho um sonho. E às vezes, mencionando isso, uma certa vez, um pastor olhou para mim: você fantasia muito. Mas é o meu sonho. E eu acho que esse sonho é a vontade de Deus. Ainda que tenham por fantasia, por utopia, pelo que quer que seja, eu quero lutar por isso. Eu quero dar a vida por isso. Eu quero mostrar o meu ministério sobre isso. Eu não quero que meu nome seja destacado, não. Eu quero comungar com os irmãos. Estar em paz com cada um. Não tenho guerra com nenhum. Não quero ter guerra com nenhum, mas a harmonia e a paz reinem em nós pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos fazer como Martin Luther King. I have dream. Eu tenho um sonho. Viver em paz com meu irmão. Pai eterno, Deus soberano, Deus majestoso. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que aqui desfrutamos, pelas discussões rompidas, mas chegamos, Senhor, a uma definição. Deus eterno, abençoe cada um de teus servos no curso do retorno aos seus lares. Sejam guardados por tua mão protetora. Aqueles que irão ficar, Senhor Jesus, que possam desfrutar do mesmo prazer e proteção da ação gloriosa do Teu Santo Espírito, meu Senhor. Mas possamos chegar em nossas igrejas, renovados e dispostos a correr a carreira, porque temos, Senhor amado, uma família de laços entrelaçados de amor e comunhão, Senhor, que Tu construísse em nós. Pai eterno, Deus soberano, pedimos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito sobre todos nós. Guia-nos conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus.
Antes da bênção apostólica, eu quero agradecer à Frente Missionária do Brejo Paraibano por receber a reunião do Conselho Regional aqui. E as igrejas envolvidas nessa atividade. Saiba que para nós foi um prazer ser recepcionado por vocês aqui. Eu quero só agradecer também à banda Abacadosh, os irmãos que vieram louvar o Senhor conosco. Eles não são da nossa denominação, mas vieram. O irmão Jeová, o irmão Leandro e os demais componentes. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E a diretoria, né, pastor Gilberto? E a diretoria executiva, Deus abençoe a todos. Não é a mesma denominação, mas a casa é do Pai Nosso. O Pai é nosso, o Pai é de vocês também, viu? Amém? Que o eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre todos nós e em nós. E todos dizem amém.